Muitas pessoas têm me perguntado como que será feita a distinção entre os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Essa pergunta surgiu com base num vídeo em que eu já expliquei a simbologia, o simbolismo da marca da besta, colocada sobre a fronte e sobre a mão. Eu inclusive utilizei a própria Bíblia para explicar essa simbologia e por isso, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, veja, assista ao vídeo, cujo link está aqui na descrição deste vídeo de agora, para que você possa entender biblicamente essa questão. Mas hoje eu quero mostrar para você nesse vídeo que, de acordo com a Bíblia, não haverá nenhum sinal externo na pele, na testa ou na mão para identificar quem pertence a Deus e quem não pertence. Vamos recorrer à Bíblia para Vamos começar o nosso estudo lendo o que está aqui em Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Com base nesse texto, muitos cristãos sinceros pensam que para os adoradores da besta serem identificados, tem que existir um sinal externo, como por exemplo um microchip. Quem tiver esse microchip na mão direita ou na fronte, terá a marca da besta. E aí ele não será boicotado economicamente, ele poderá comprar e vender. Porém, eu posso lhe garantir que esta não é a maneira correta de nós entendermos a Bíblia. Quando nós queremos entender a Bíblia, precisamos seguir um princípio protestante que diz, sola scriptura, ou tota scriptura, só a Bíblia e toda a Bíblia. Devemos usar a própria Bíblia como sua intérprete. Se você quer entender como que Deus vai diferenciar entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta, você precisa recorrer à própria Bíblia para ver de que formas Deus identificou, Deus distinguiu ambos os grupos em outras ocasiões dentro da Bíblia. E é o que nós vamos fazer agora. Esta é a maneira correta de interpretarmos o texto bíblico. Primeiro ponto, você precisa ter em mente que Apocalipse 13 está intimamente relacionado com Daniel capítulo 3. Repito, Apocalipse 13 está intimamente relacionado com Daniel 3. Por quê? Vou lhe dar uma atividade para você fazer em casa. Leia Daniel capítulo 3 e sublinhe todas as palavras em que aparece adorar, adoraram, prostrar-se, prostraram-se, venerar. Qualquer palavra que esteja relacionada à adoração. Depois você fará uma leitura de Apocalipse 13, fazendo a mesma coisa. Você vai sublinhar todas as palavrinhas relacionadas a adorar, prostrar-se, venerar, adoração, marca, sinal, qualquer coisa. Tudo que esteja relacionado à adoração. Você vai perceber uma relação linguística entre Daniel 3 e Apocalipse 13 e uma relação temática entre Daniel 3 e Apocalipse 13. E sabe qual é o tema em ambos os capítulos? Adoração. É o tema central. Mas outros temas emanam dali. Você percebe que emanam dali graça, adoração, obediência e perseguição. Em Daniel 3 e em Apocalipse 13, você vê graça, adoração, obediência e perseguição. Em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego são perseguidos, jogados numa fornalha de fogo ardente, porque se negaram a adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor havia construído.
Em Apocalipse 13, os justos serão perseguidos e boicotados economicamente por não aceitarem adorar a imagem do poder representado pela besta. Você percebeu? Existe uma relação linguística e temática entre Daniel 3 e Apocalipse 13. E aqui vem a sacada. Foi necessário Deus tatuar Sadraque, Mesaque e Abednego para eles serem identificados? Não. Foi necessário os adoradores da imagem de Nabucodonosor serem tatuados ou receberem um microchip, diríamos assim, para serem identificados como adoradores? Foi necessário um sinal visível externo na pele? A resposta é não. Se isso não foi necessário em Daniel 3, é óbvio que também não é necessário em Apocalipse 13. Então vamos entender aqui. O que identificou Sadraque, Mesaque e Abednego como verdadeiros adoradores e o que identificou os demais como falsos adoradores? A conduta, o comportamento, a obediência. Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram e tiveram uma conduta que demonstrou que internamente eles eram adoradores de Deus. Os demais demonstraram na conduta, quando se ajoelharam diante da imagem de Nabucodonosor, que na verdade eles eram adoradores, diríamos assim, da besta, e não adoradores de Deus. Então perceba, da mesma forma que os falsos adoradores foram identificados externamente, não por algo na pele, mas porque eles agiram de acordo com o caráter rebelde de Nabucodonosor, os adoradores da besta não terão algo na pele como um microchip. Eles vão agir de acordo com o caráter rebelde da besta. É por isso que o sinal é colocado sobre a fronte ou sobre a mão, para ensinar o quê? Que racionalmente, internamente, eles aceitarão se rebelar contra Deus e eles manifestarão por meio da conduta. Aqui está o simbolismo da mão, símbolo do trabalho, símbolo da ação do homem. Eles vão manifestar por meio da conduta, por meio da rejeição à verdadeira adoração. Eles vão demonstrar assim que no coração, que internamente estão comprometidos com um poder antagônico representado pela besta de Apocalipse 13. Então, meu irmão, use a Bíblia para entender a Bíblia. Se você quer saber como que os verdadeiros dos falsos adoradores serão distinguidos entre um e outro, como será feita a distinção, vá à Bíblia. Vá a Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, você vai perceber como que ocorreu a identificação e aí você vai entender também Apocalipse 13. É assim que nós estudamos a Bíblia. Não podemos dar asas à nossa imaginação. Não podemos permitir que a nossa imaginação seja a nossa intérprete. Nós podemos até imaginar, mas precisamos ir ao texto bíblico para ver se não estamos indo longe demais e se aquilo que nós imaginamos se encontra em harmonia ou não com o contexto bíblico. E uma outra coisa, estude cada vez mais a Bíblia. Os filhos de Deus, que estarão preparados para os últimos enganos, que estarão preparados para não aceitarem a falsa adoração que será implantada pelo poder representado pela besta, eles serão caracterizados pelo estudo da Bíblia. Unicamente o estudo da Bíblia pode proporcionar segurança a você e a mim para escaparmos dos últimos enganos. Que você faça da Bíblia a sua regra de fé e prática. E lembre-se, quando quiser entender um trecho bíblico, use outro trecho bíblico. Se você quer saber como será a perseguição e o sinal de identificação dos adoradores da besta, vá para outros textos bíblicos que mostram
episódios parecidos. Lembro de mais dois agora. Você lembra, por exemplo, a rainha Esther? Foi dado um decreto de morte, não é? Para que todos os judeus fossem mortos no império, nos dias de Esther. Durante o reinado de Assuero, foi dado um decreto de morte para os judeus. Da mesma forma, ocorrerá um decreto de morte para aqueles que não aceitarem o sinal de autoridade da besta. Para aqueles que não aceitarem um falso sistema de adoração. Agora tem um detalhe. Da mesma forma que Deus proveu meios para que o povo judeu sobrevivesse. Da mesma forma que Deus protegeu Daniel na cova dos leões, de acordo com Daniel 6, por ele ter sido fiel. Da mesma forma que Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, para que não fossem queimados na fornalha de fogo. Deus não permitirá que os seus filhos sejam mortos. A perseguição virá, mas os poderes políticos e religiosos envolvidos no decreto dominical que ocorrerá no futuro, eles não terão poder sobre os filhos de Deus. O segredo será permanecer ao lado de Jesus. É ter um relacionamento íntimo com Cristo, para que a graça dele lhe fortaleça e lhe torne uma pessoa fiel. Estude a Bíblia. Vá à Bíblia para você entender a própria Bíblia. Obrigado por você se inscrever neste canal. Eu espero que você continue fazendo parte deste grupo de estudos. Fique na paz de Cristo e até uma próxima.